Oi, Delma. Eu resolvi gravar esse vídeo para terminar de falar o que eu estava te falando. Pois bem, eu estava aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu estava te falando a respeito da transformação. Primeiro, da conformidade. A gente não pode se conformar com esse mundo. Se as pessoas do mundo vivem de uma forma, nós não temos que acompanhar, nós não temos que seguir o fluxo. Nós temos opção de ser diferentes. Nós temos opção de andar, nós na verdade não temos essa opção. Nós na verdade temos obrigatoriamente, como servos de Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. Eu te falava que o mundo tem um ditado aí popular que diz que nós temos que dançar conforme a música. Nós, servos do Senhor, não temos que dançar conforme a música. Pelo contrário, nós temos que agir de uma maneira diferente daquela que o mundo age. Nós temos que ter orientações diferentes da orientação que o mundo tem, né? E a partir daí, né, a partir do momento que a gente não se conforma com o mundo, ou seja, a gente reconhece que o mundo está caminhando num caminho de morte, está caminhando para uma situação, porque o mundo ele procura resultados, ele procura bons resultados fazendo coisas que não trazem bons resultados. O mundo procura felicidade tomando atitudes que só trarão decepção, né? Decepções. Mas nós não temos que nos conformar com esse mundo, nós não temos que nos conformar com este século. Pelo contrário, a partir daí, quando a gente observa que tá errado o caminho, o rumo que o mundo está trilhando, tá errado, e a gente decide não trilhar esse caminho, a partir daí, quando a gente tem essa consciência, a gente precisa tomar uma atitude. Que atitude é essa? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo: mas transformai-vos. Detalhe que está no imperativo, ele está dando uma ordem para nós. Transformai-vos. Cabe a mim transformar a minha vida, me transformar. Cabe a mim. Cabe a você se transformar. Cabe a você ser transformado. Você que opera essa transformação em você. É óbvio. Como assim você opera? Você decide ser transformada, mas você opera pelo poder do Espírito Santo, que já nos foi outorgado e conferido, e já nos foi conferido. Esse poder que já nos foi conferido, que o Senhor já nos deu, é o poder do seu Santo Espírito, né? E o poder da palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, muitas vezes o mundo ele vai nos trazer aquilo que para ele é bom. O que é renovar a nossa mente? A gente ouve aquilo, a gente vê aquilo, mas a gente precisa, a partir do momento que aquilo entra na nossa mente, se aquilo porventura entrar na nossa mente, que não deve entrar, mas se porventura entrar, renovar a nossa mente é pegar tudo aquilo que o mundo deixou, que o mundo nos mostrou, nos apresentou aquilo e a gente deixou entrar, né? Renovar a nossa mente é pegar tudo aquilo, fazer uma bolinha, amassar, jogar fora. Transformáveis pela renovação da vossa mente. Tudo bem. Só que aí, agora a mente está vazia. E tem um ditado, esse ditado é de crente, que diz que mente vazia é oficina de Satanás. E é verdade. E aí, o que a gente faz? Só que o apóstolo Paulo não falou pra gente esvaziar a mente. Ele falou pra gente renovar a mente. Renovar é você tirar o que é ruim, jogar fora e encher de coisa boa. E coisa boa, sabe onde a gente encontra? Palavra de Deus. Aqui tem 66 livros para nos ensinar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos dar direção. Porque Deus não nos deixou sem direção. Deus nos deixou com toda a direção, guiados pelo Espírito, instruídos pela palavra, lavados pela palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ah, olha que interessante. O apóstolo Paulo ele fala de atitudes que nós devemos tomar. Primeiro é de não se conformar.
E depois é tomar a atitude, essa mais veemente, né? Tomar a atitude de nos transformarmos. E ele diz como é que a gente se transforma, renovando a nossa mente. E depois que a gente faz isso, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, aliás, boa, agradável e perfeita, né? Primeiro ela é boa, depois ela é agradável e por fim ela se demonstra perfeita. Perfeita. Esta é a vontade de Deus, mas nós só conseguiremos alcançar esta vontade, nós só conseguiremos alcançar os resultados de Deus para a nossa vida se nós cumprirmos os princípios da palavra de Deus. O mundo tenta chegar numa posição boa, uma posição agradável e que eles digam: nossa, isso é perfeito. O mundo tenta chegar nesse lugar, mas sabe de uma coisa? O mundo vai pelos caminhos errados. Indo por caminhos errados, eles nunca vão chegar no destino certo. Pegando o ônibus errado, eu nunca vou chegar no lugar que eu preciso chegar. Para que eu chegue no lugar onde eu preciso chegar, eu preciso pegar o ônibus certo. O ônibus certo é o ônibus da palavra. Só se chega numa posição que é boa, agradável e perfeita ao mesmo tempo se eu cumprir os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. É por isso que Deus é tão enfático. Ele fala: se vocês me obedecerem, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas a gente precisa decidir obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel chegou lá na Babilônia e ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar, ou seja, não tomar a forma daquele lugar. Aleluia. Tanto que ele se destaca tanto na alimentação. Ele se diferencia até na alimentação. Os outros lá comiam das iguarias do rei, dos manjares do rei. Ele decidiu que não se contaminaria com os manjares do rei, nem com o vinho do rei. Ele pediu lá, entrou em acordo com o copeiro para que ele e seus amigos pudessem comer legumes e beber água. E sabe de uma coisa? Eles alcançaram os resultados de Deus. Seguindo princípios de Deus, eles alcançaram os resultados de Deus. Diz a Bíblia que ao cabo de 10 dias, eles eram os mais fortes, os mais corados e os mais inteligentes dentre todos. Dentre todos aqueles que seguiram outros padrões, seguiram outros princípios, estabeleceram outros padrões e seguiram outros princípios e quiseram chegar no mesmo resultado, mas nunca iam chegar. Nunca iam chegar. Porque o princípio da palavra, os princípios que nós precisamos seguir para alcançarmos aquilo que precisamos são princípios de obediência a Deus, obediência à sua palavra. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque ele já nos dá a dica, né? Então, Delma, você enxergou problemas na tua vida. Você enxergou problemas nessa nesse ponto onde você chegou da tua caminhada. Mas não basta só enxergar. Você tem que se dispor a modificar as situações. Sabe, Delma, tá na tua mão modificar. Deus já te capacitou, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu a palavra dele. Deus te deu princípios, regras, leis, normas e armas espirituais para que você lute e vença. Ele já te capacitou. Ele já te dotou de de tudo aquilo que você precisaria para enfrentar problemas, para transformar o teu mundo, para modificar a tua vida, para servir fielmente ao Senhor. Ele já te capacitou. Ele já te deu todas as armas. Ele já te deu toda a sabedoria que vem dele. Você só precisa buscar aonde é que está. Às vezes a gente fala de coisas que Deus já nos deu e a gente olha para a nossa vida, olha ao nosso redor e diz: nossa,
Aonde está tudo isso que Deus me deu? Se o que eu estou vendo na minha vida é uma coisa totalmente diferente. São situações destruídas, são frustrações no meu coração, tristeza, sentimento de perda. Eu me sinto roubado, eu me sinto frustrado. Então, onde é que está tudo isso que eu ouço dizer que Deus já me deu? O maior, o primeiro, o principal princípio, né? O principal princípio que Deus nos deu foi a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível obter os resultados de Deus. Porque para que eu tome posse daquilo que Deus já me deu, eu preciso de fé. Então, a nossa fé, por causa da nossa fé, Deus traz à existência aquilo que a gente precisa. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas. Então, a Bíblia fala sobre isso, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Opa, é poderosa, elas são poderosas nele, são poderosas em Deus. Como é que eu me achego a Deus? Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e de que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu preciso de fé para me achegar a ele, eu preciso de fé para utilizar aquilo que ele já me disponibilizou, eu preciso de fé para alcançar os resultados dele. Seguindo os princípios dele, baseado na sua palavra, crendo na sua palavra, crendo no seu inescrutável poder e sabedoria, eu vou chegar aonde eu preciso chegar, por fé, porque o justo viverá pela fé. Delma, evite dar declarações. Evite não, exclua do teu vocabulário declarações pessimistas, tipo, eu não tenho sorte, nada na minha vida dá certo, eu não vou conseguir. Evite dar declarações, exclua do teu vocabulário esse tipo de declaração, porque esse tipo de declaração nega a fé. Porque a fé é a certeza, né? É o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas que você espera. E é a prova das coisas que você espera. Então, pela fé e através da fé, você vai conseguir. Porque Josué e Caleb foram os únicos espias que acreditavam que poderiam possuir a terra prometida. Que Deus já tinha, olha o nome da terra, prometida. Então Deus já tinha feito a promessa. Como é que a gente deixa escapar uma promessa de Deus? Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que a gente deixa escapar algo que Deus nos prometeu? Ora, temos tido exemplos disso na nossa vida, hoje em dia. Deus nos prometeu uma vida próspera. Jesus nos prometeu o quê? Vida com abundância. O que é vida com abundância? É você ter largueza, é você ter prosperidade em todas as áreas da tua vida. Prosperidade não é só riqueza, bens materiais. Mas prosperidade é você ter abundância em todas as áreas da tua vida. É você viver uma vida de contentamento. E detalhe, eu não estou falando de circunstâncias favoráveis. Porque abundância e prosperidade é muitas vezes dentro de turbulências, dentro de circunstâncias totalmente desfavoráveis, mesmo com sentimentos que nos forçam a crer que vai estar tudo errado, né? Prosperidade é você estar ali no centro, no meio do furacão, mas com paz de espírito, crendo em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. Jó estava vivendo a maior turbulência que